compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver como que eu compartilho mesmo, que eu já esqueci. Aqui, peraí. Homenagem ao Dia das Mães. Olha só. Fiz ontem à noite, pessoal, essa aula, vocês acreditam? Vou compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho aí, pessoal, só para eu ajustar aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Olha que lindo, você viu? Nossa. Que até de madrugada fazendo essa aula, pessoal, só para vocês, em homenagem a vocês, porque não deu tempo de eu fazer durante a semana. Bom, pessoal, estamos aqui, então, num dia muito especial, tá? Num dia onde a gente comemora o Dia das Mães, né? E ser mãe é uma dádiva muito especial, muito, muito. É um dom, né? Mãe não é pai, né? Eu sou pai, mas eu vejo em casa como que o cuidado da mãe, ela suplanta, né? O amor da mãe, ela suplanta qualquer tipo de amor, né? E a mãe, ela cuida, e a mãe cura, a mãe é médica, né? Aqui em casa, a minha esposa é mais médica dos filhos do que eu, vocês acreditam? Pois é, você vê como que é o tamanho do amor da mãe, né? E, em virtude disso, eu fiz essa aula em homenagem a todas as mães e a todas as mulheres, e vai ter um presente especial também, que eu vou falar com o meu pessoal do marketing para deixar essa aula aberta para todas as mulheres, todas as mães que são minhas seguidoras. Vai ser uma aula que vai ser aberta, não vai ficar só na plataforma. Vou ver com eles se eles conseguem pôr no YouTube, para que todas as mamães recebam esse presente, tá, no dia de hoje. Então, essa aula, eu dei o título Mãe que Cuida e Mãe que Cura, né? Saberes naturais para nutrir o corpo e a alma das mamães. Então, essa é a preocupação que a gente precisa ter, né? Por que isso, pessoal? Um pouquinho aqui. Por quê? Porque nesse mês, nesse dia, né, Dia das Mães, é o momento das mamães fazerem uma pausa e uma reconexão consigo mesmo, tá? Doutora Elisandra, bom dia. Inclusive, eu preciso chamar a senhora aqui para você dar uma aula para nós. Uma pausa e uma reconexão com o feminino, conexão com a mulher, uma reconexão com o ser mãe, com o ser esposo, mas principalmente com o ser feminino, e resgatar o autocuidado como forma de maior amor possível, né? Que é o amor próprio. Isso é muito interessante, porque a mãe tende a amar todo mundo e esquece de se amar a si mesmo. E no momento que ela faz isso, tá? Ela está deixando um pouquinho de amar os outros. É um retrato, tá? É um reflexo do seu interior. Quando você esquece de se amar, isso é muito comum, pessoal, muito comum no nosso dia a dia, tá? Muito comum. As mamães, elas vão se preocupando com os filhos, vão se preocupando com os esposos, com as próprias mães, né? E vão se esquecendo, não vão tendo tempo de se preocupar com elas mesmas, com amor próprio. E o que que acontece? Que o universo devolve, tá? Devolve uma queda da capacidade de amar o outro. Por quê?
porque você consegue apenas colocar no seu entorno, no seu mundo exterior, aquilo que está no seu mundo interior. Tá? Então, as mães vão ficando doentes. E quando elas se adoecem, elas perdem a capacidade de cuidar. Então, mãe que cuida, mãe que cura. A mãe deixa de se cuidar e a mãe deixa de curar a sua família. Por quê? Porque ela está doente. Por que ela ficou doente? Porque ela deixou de ter o amor próprio. Vocês acreditam? Ó, doutora Elisandra aí concordando. Aliás, não é a doutora Elisandra, eu estou confundindo, é Elisandra. Eu tenho a Elisandra que eu coloquei no grupo também, que é microfisioterapeuta lá da clínica. E eu estou confundindo. Então, essa é um ponto de partida para a gente resgatar, então, né, dentro da transformação de vocês. E a transformação é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Então, você que tem que se transformar, né? Eu estou aqui para ajudar da forma que eu consigo, mas esse primeiro passo é um passo seu, é um passo de você em relação a você mesmo, tá? Se resgatar o autocuidado como forma de amor próprio para que você continue sendo a mãe que cuida e, ao mesmo tempo, a mãe que cura. Cuidar de si é uma condição para continuar cuidando dos outros, não é verdade? Como você pode cuidar de um filho, da família, se você não se cuidou primeiro? A matriarca doente não cuida de mais ninguém, não é verdade? Esse é o exemplo da natureza, elas são substituídas, e a matriarca ela vai perdendo a essência do maternal, a essência do feminino, tá? Então, esse é o objetivo da nossa aula de hoje, que vai também ficar disponível para todas as mulheres. A gente vai divulgar isso nas redes. Eu acho que é uma aula muito importante. E vocês aqui vão ganhar um presentão a mais, tá? Que é o e-book. Já está saindo o e-book do Climatério, que eu já vi, ficou muito bonito, vai estar disponível. E essa aula de hoje também tem um outro e-book, tá? Eu acho que nós vamos colocar o mesmo nome, viu? Que é Mães que Curam, Mães que Cuidam, Mães que Curam. Esse vai ser o foco do e-book. Bom, pessoal, então vamos falar da mãe cuidadora, tá? A mãe cuidadora que passa por toda sua adolescência, né? Você já nasce mãe, né? Você já sabe disso. Passa pela infância, passa pela adolescência, inicia a sua vida de mulher, né? A sua vida de mãe, inicia o seu ciclo montanha-russa, que eu falo, ciclo montanha-russa, que é muito, às vezes é muito complicado, porque está fora, mas também é uma forma de a gente ser mãe um pouco, né? Do homem ser mãe um pouco, entender essas oscilações. E muitas mamães, elas sofrem com esse ciclo mensal, tá? Essa montanha-russa mensal. É como se você vivesse lá no parque da Disney, na montanha do Hulk, lá, na montanha-russa do Hulk, tá? Então, tem mulheres que sofrem mais, tem mulheres que sofrem menos. E a gente precisa entender que existe, às vezes, explicações para que isso ocorra. E a explicação está nas carências da mulher cuidadora. Carências
mais frequentes da mulher cuidadora. E aqui nós vamos falar agora da bioquímica, do orgânico, tá? Até porque eu não tenho preparo para falar do emocional, que eu vou convidar a minha excelentíssima esposa para falar isso para vocês. Eu acho que vocês merecem. Inclusive, vamos ver se ela consegue fazer isso esse mês, de repente, ter um domingo aí para falar um pouquinho, né? Porque eu acho que é um tema muito importante. Mas eu vou falar aquilo que me cabe, aquilo que eu conheço, aquilo que eu estudo. Então, carências frequentes da mulher cuidadora. Nós temos aqui, ó, cinco, na verdade, 5 carências mais importantes, mais frequentes, tá? É óbvio que tem mulheres que têm outras carências, mas eu estou falando do mais frequente, aquilo que é mais prevalente, aquilo que é mais insidioso na mulher, tá? Que é deficiência de magnésio, ferro, vitaminas do complexo B, vitamina D e zinco, tá? E cada elemento desse tem uma repercussão na saúde feminina, na saúde da mulher que cuida e da mulher que cura. Vamos começar então pelo magnésio. O magnésio que ele dá o quê? O relaxamento, o sono, ameniza o ciclo, ameniza a tensão pré-menstrual, regulariza o intestino. Tá? Ou seja, o magnésio, ele é um elemento fundamental nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós estamos, a mulher, tanto a mulher como o homem, está tão acelerado, tem tantas obrigações, tem tantos compromissos, que ela anda lá com o seu sistema nervoso, autonômico, simpático. Vocês já sabem o que é isso, vocês já estudaram, já tem uma aula só sobre isso. Aí, tá com o pé lá no fundo do acelerador. E o magnésio, ele é um redutor dessa velocidade do sistema nervoso autonômico. Então, ele modula o simpático. Ele ajuda, ele estabiliza e melhora a atividade do sistema nervoso parasimpático. E o magnésio, a gente sabe que para você ter uma suplementação adequada a nível de alimentação, você precisa comer muita fibra, muitas verduras, tá? E pela demanda que a mulher tem, que o homem tem nos dias de hoje, muitas vezes, no decorrer do seu hábito alimentar, você não consegue suprir essa necessidade, porque a demanda é muito grande, tá? O segundo elemento é o ferro. O ferro é a própria energia. Ferro é igual a oxigênio. Vocês têm que lembrar disso. Ferro é igual a oxigênio. Por quê? Porque o ferro é o elemento químico que mais representa o transporte de oxigênio no nosso corpo. Ele está no centro da molécula da hemoglobina. Sem ferro, a hemoglobina é incapaz de captar o oxigênio nos pulmões e levar esse oxigênio para os tecidos. Quem faz isso é o ferro, porque ele consegue segurar o oxigênio na hemoglobina. Então, quando você tem deficiência de ferro, você tem um comprometimento das células que mais têm metabolismo. Vocês conseguem entender isso? Aquelas células no nosso corpo que mais têm metabolismo, que estão submetidos a um estresse metabólico mais intenso, essas células vão sentir muito mais do que as outras. Por isso que o cabelo, ele não cresce rápido,
ele tem uma diferenciação, uma multiplicação acelerada. Então, um dos primeiros indícios da deficiência de ferro. Queda de cabelo, a fadiga crônica. Quem produz energia no nosso corpo? Não é a mitocôndria? Você já sabe disso, vocês já estão aqui, já estão craque em mitocôndria. A mitocôndria é a usina de produção de energia, que trabalha com o quê? Como que a mitocôndria produz energia? Através da oxidação dos nutrientes. Então, ela pega o carboidrato, pega a gordura, pega a proteína, põe na fornalha, joga o oxigênio lá dentro e te dá uma molécula, te dá 32 moléculas de energia. Como que esse oxigênio chega lá na mitocôndria? Ferro. Então, quando a mulher tem ferro baixo, e é muito comum isso acontecer, né? Porque a mulher, montanha-russa mensal. Todo mês ela menstrua e ela perde ferro, né? Então, fadiga crônica, tá? Fadiga crônica. Por que a fadiga? A falta do oxigênio levando a produção de energia deficitária para a demanda que a mãe que cuida, mãe que cura, precisa no seu dia a dia. E também, o segundo elemento são as vitaminas do complexo B, que tem muito a ver com o quê? Com o humor, com o foco, com o metabolismo, com o equilíbrio do ciclo, com a energia também. As moléculas do complexo B, elas participam dessa produção de energia dentro da mitocôndria, e muitas vezes a mãe não tem uma digestão boa, não tem uma boa alimentação, ela deixa de se cuidar, ela deixa de se suplementar e vai ficando deficiente também em vitaminas do complexo B. E isso repercute também no sofrimento mensal da TPM. As vitaminas D, o zinco, que são essenciais, tá? Na produção de hormônios, na imunidade, na saúde da pele. Então, tudo isso compõe aí essa lista aí de carências da mãe cuidadora, tá? Então, quem já passou por isso, né? Talvez todas vocês, talvez nem todas, essa TPM, essa situação, ela muitas vezes está presente em muitas mães que cuidam, mães que curam. E a intensidade dessa TPM vai depender também dessas deficiências, tá? Dessas deficiências. Obviamente que a gente tem outras deficiências, como, por exemplo, as deficiências relativas de progesterona, que não é o objetivo da nossa aula de hoje, que a gente não está falando de hormônio, mas vocês vão ver que essas deficiências elementares também competem para a deficiência da progesterona em si, que é um agravante na questão dos sintomas pré-menstruais. Vamos falar primeiro, então, do magnésio, tá? Então, magnésio, eu já falei que é um elemento químico, né, um mineral importantíssimo, ele se contrapõe ao sistema nervoso simpático, aquele que te acelera, aquele que te estressa, aquele que faz você perder noite de sono. Então, ele modula o humor, e ele promove a redução da irritabilidade. Sabe aquela irritabilidade pré-menstrual? Então, quando você está bem suplementado de magnésio, você tem um controle melhor dessa situação. Então, o magnésio regula os neurotransmissores. Quais neurotransmissores? Aqueles que relaxam. Aqueles que relaxam. Quem são esses que relaxam? Serotonina e o GABA são, inclusive a melatonina, porque a melatonina ela vem da serotonina.
Então, o magnésio, ele ajuda nesse relaxamento e dá à mãe que cuida, mãe que cura, o quê? Menor irritabilidade, redução da ansiedade, do estresse, aumento da sensação de bem-estar. Será que a mamãe merece? Acho que sim, né? O que vocês acham? Eu acho que sim. E os estudos mostram o quê? Que a combinação desses elementos que normalmente são carências da mãe cuidadora, eles potencializam a melhora do humor e a melhora também da tensão pré-menstrual, tá? Então, magnésio mais vitamina B6, que nós vamos falar mais à frente, fazem a felicidade das mamães que cuidam e das mamães que curam, né? Então, ela consegue, essa formulazinha aí, dá um relaxamento, põe a mamãe para dormir, dá uma equilíbrio no parasimpático, desacelera para que seja restaurada a capacidade orgânica da mamãe. Então, o magnésio também, ele promove aí uma redução de cólicas, de dores musculares, ele está envolvido, então, todo esse aspecto do relaxamento, tá? Então, quando você precisa de relaxar, vocês têm que lembrar sempre do magnésio, tá? Ele diminui a retenção líquida, o inchaço, tá? O magnésio ajuda, então, a regular os níveis de outros hormônios, como, por exemplo, a aldosterona, que também é produzida na mesma esteira de produção da progesterona. A aldosterona, o cortisol, deixa eu liberar aqui. Deixa eu só liberar aqui, pessoal, que alguém está querendo entrar. Permitir. A Muriel, minha sogra, pessoal. Minha sogra acabou de entrar. Acho que acabou de entrar. Vamos ver se eu liberei. Depois vai falar que. Ai, deixa eu ver, cadê a minha sogra aqui? Ela pediu para entrar, mas ela não entrou? Dá oi aí, sogra. Se você entrou, dá oi aqui, que eu liberei aqui. Dá um oi no chat. Dá um oi no chat. Ela não sabe dar oi, eu acho. Bom, se não entrou, eu liberei aqui. Eu não estou vendo ela aqui. Bom, vamos lá. Segue o jogo aqui. Deixa eu só ver aqui onde eu estava. Qualquer coisa ela pede de novo. Bom, então, o magnésio, assim como o cortisol, a aldosterona, ela vem também da progesterona. Então, a mulher mais, digamos assim, irritada, estressada, vai ter pouca progesterona, vai direcionar a produção hormonal para o lado do cortisol, porque o cortisol é o hormônio do estresse, tá? E isso também vai desregular a aldosterona, porque entre aldosterona e cortisol, o que está sendo mais utilizado é o cortisol, você acaba tendo os outros hormônios num segundo plano, e você passa a ter, então, uma carência relativa desses hormônios. E a aldosterona é um hormônio que age lá no rim e que faz a regulação entre a reabsorção de água e sódio. Então, quando você tem esse hormônio desregulado também, a mulher pode ter retenção hídrica, tá? Pode ter, muitas vezes, tá? Deficiência de aldosterona pode levar também a tonturas, principalmente quando levanta, né? Quando muda de posição, muitas vezes até zumbido por deficiência de aldosterona, certo? Então, o magnésio ajuda a regular esses níveis. Então, o magnésio também contribui para eliminação desse excesso de líquidos, tá? Aliviando, então, inchaço abdominal, sensibilidade mamária,
sensação de aumento de peso corporal, tá? Quem não tem isso, né? Mulherada aí sempre tem. E ajuda também ao controle, a regular o sono e a exaustão, induzindo, então, o relaxamento do sistema nervoso central, como eu falei anteriormente. E aí a gente tem aqui, ó, vários tipos de magnésio, tá? Temos magnésio malato, dimalato, glicinato, taurato, citrato, treonato. Isso aqui existe uma habilidade para cada um desses tipos de magnésio, uma habilidade especial. Tudo isso é magnésio. Mas tem magnésio que serve mais para fadiga, para dores, por exemplo, o dimalato. Por quê? Ácido málico, ele participa, né, o malato, ele participa no ciclo de Krebs, no ciclo da descarboxilação do nutriente, que é lá a energia mitocondrial na produção de ATP, dentro do músculo, dentro de todas as células. Então, a ação principal do malato é energia mitocondrial, músculo, foco, pensamento, cognição, onde precisar de metabolismo, o malato está. O bisglicinato, ou magnésio glicina, já é um magnésio que a gente usa bastante para ansiedade, para diminuir, tem uma ação mais calmante, uma melhora do sono. Amor, vê se a sua mãe entrou. Entrou? Manda mensagem, vê se ela entrou aqui, que eu não sei se... Então, ela tem uma ação mais calmante, melhora do sono, do intestino, tá? E as indicações? Ansiedade, insônia, TPM, vai depender de qual desses sintomas você tem, tá? O a taurina, ela promove um equilíbrio, tá? Na polarização celular. É fantástico para o coração. Por quê? Porque o coração, as fibras musculares cardíacas, elas são utilizadas a todo momento. Cada batimento é uma despolarização. Cada batimento é uma despolarização elétrica, onde entra sódio e sai potássio. Entra sódio e sai potássio. Entra sódio. Isso a todo batimento. Então, imagina quando você tem uma despolarização desorganizada, esses canais de íons tendo problema, você acaba tendo comprometimento da função cardíaca, e isso ocorre muito, muito. E a taurina, ela é uma estabilizadora da despolarização dos canais iônicos. Então, ela age tanto no coração quanto no cérebro, porque os neurônios também precisam desses canais iônicos para despolarizar e mandar as mensagens que eles precisam mandar. Então, olha só, pode ser muito usado no estresse, nas arritmias. A taurina é precursor também do GABA, ou seja, tem uma ação na controle da ansiedade, no relaxamento do sistema nervoso central. Excelente, taurina. O treonato, tá? Que tem uma ação especialmente cerebral, porque ele tem uma maior capacidade de atravessar a barreira hematocefálica. Então, age ali no foco, na memória, em pacientes que têm dificuldade de concentração, em pessoas que têm um distúrbio ali na concentração, TDAH, que chamam, tem a dificuldade do foco, principalmente isso, certo? Então, esse é o magnésio. E agora a gente vai para as vitaminas do complexo B. E dentro da regulação hormonal e do ciclo menstrual, tem uma vitamina do complexo B que se destaca em relação à montanha-russa do Hulk, né?
para quem entrou agora, a montanha-russa do Hulk, porque lá na Disney tem uma montanha-russa lá do Hulk, e a mulher eu comparo sempre com a montanha-russa, né? Mensalmente ela tem as altas hormonais do ciclo menstrual, tá? Então, a vitamina B6, que é a piridoxina, ela auxilia na modulação da progesterona. O que eu falei para vocês em relação... deixa eu só sair aqui do meu WhatsApp, para não ficar esse barulhinho aqui, incomodando. Pera, é esse barulhinho que eu não quero. Peraí, pessoal. Pronto. Deixa eu só sair daqui. Pronto. Oi, príncipe. Tudo bem? Oi. Dá oi para as meninas lá. Dá oi. Tá dormindo ainda? Hoje é dia das mães. Vamos lá dar beijo na mãe. Dá um beijão na mãe. Tá meio dormindo ainda. Bom, a vitamina B6, então, pessoal, ele auxilia na modulação da progesterona. Olha só, o primeiro hormônio que está em deficiência na mulher. Antes mesmo da mulher entrar na menopausa, já tem deficiência de progesterona. Então, muito desses diagnósticos de endometriose não é endometriose, e eu vejo isso acontecer todo dia, praticamente. É deficiência de progesterona, é a mulher que ganhou peso, é a mulher que está com gordura visceral lá em cima, é a mulher que está estressada, é a mulher que está com cortisol lá em cima. Só cortisol elevado, só estresse já engorda, pessoal. Só o estresse já é capaz de engordar, tá? Então, mulher que está estressada, ela tem alteração em neurotransmissor, tem mais ansiedade, belisca mais, come mais, fica com déficit de energia, vai atrás do carboidrato, do açúcar, tá? E isso vai levando a um processo de estresse crônico, e esse estresse crônico vai consumindo progesterona, vocês lembram? Muito cortisol, menos progesterona, TPM mais intensa, mais irritabilidade, mais dor, mais inchaço, mais cólica, mais tudo. Então, quem faz a modulação dessa progesterona? Vitamina B6. Então, ela reduz sintomas da TPM, irritabilidade, dor mamária, retenção hídrica, participa da síntese do quê? Olha só, o neurotransmissor da felicidade, neurotransmissor do prazer, a serotonina. Então, se ela te dá mais serotonina, você não precisa ficar indo muito atrás do açúcar, do carbo, do chocolate, vocês entendem? Então, vejam só como esses desequilíbrios atuam diretamente em todas essas necessidades diárias e nos pé na jaca que a gente faz diariamente, né? Então, ela participa da síntese da serotonina, da dopamina, influenciando o humor. Isso aqui acaba casamento, viu, galera? Acaba casamento. Ciclo menstrual da mulher acaba casamento. Então, e esse ciclo menstrual está, então, o sofrimento da mulher no mês está relacionado também com essas deficiências nutricionais, que é muito comum, tá? E agora a gente vai falar do quê? Olha aí, ferro. Eu já dei um spoiler lá no início, falando do ferro, e aqui vocês veem o quê? Glóbulos vermelhos, hemácias, tá? O vermelhinho desses glóbulos vermelhos é a hemoglobina. E no centro da molécula de hemoglobina está lá o ferro, segurando toda a estrutura. Sem ferro é igual sem hemoglobina funcional. Qual é a função da hemoglobina, que é uma proteína? Qual é a função da hemoglobina? Carregar oxigênio. Vai levar oxigênio para onde? Vai levar oxigênio lá para a mitocôndria, porque é o oxigênio que vai ajudar na queima dos nutrientes. Quando você põe fogo, sei lá,
Não sei se você sabe o que é candeeiro, né? Aqui nas fazendas aqui do sul mato-grossense, que é muito comum você pôr fogo no candeeiro, com uma lata ali com óleo, alguma coisa, você põe fogo ali, para iluminar, para, sei lá. Quando você joga um pano em cima, você abafa aquilo ali, você acaba com o oxigênio daquela latinha. O que acontece com o fogo? Ele apaga. E apaga. Não existe fogo sem oxigênio. Não existe queima sem oxigênio. Quem vai levar o oxigênio lá para a mitocôndria? O ferro. E todo mês vocês contribuem com um pouquinho de ferro a mais no universo, porque vocês doam todo mês. Menstruando, estou perdendo ferro. Estou perdendo ferro. Será que você come o ferro suficiente? Será que você come o ferro suficiente? Será que você ingere o ferro suficiente? Será que essa reposição é suficiente? E aí, se todo aquele resto lá está em deficiência, sua TPM vai estar muito mais descompensada, tensão pré-menstrual, você vai sangrar mais, seu fluxo menstrual vai ser muito mais intenso, e aí você perde mais ferro. Vocês notam que é um ciclo de adoecimento, é um ciclo vicioso. Quanto mais TPM, pior é o meu fluxo, quanto mais estresse, quanto menos B6, maior é o cortisol, porque modula menos a progesterona. Quanto menos magnésio, mais TPM, mais eu vou ter um aumento de fluxo menstrual, e com isso, mais ferro eu vou perder. Então, vai se retroalimentando nessa questão do adoecimento da mulher. E os efeitos aí da deficiência de ferro em mulheres com TPM? Olha só, será que vocês já passaram por isso? Cansaço físico, mental, e mental acentuada na fase pré-menstrual, irritabilidade, labilidade emocional, aquela mulher que chora, aquela mulher que está depressiva, aquela mulher que se irrita, aquela mulher que quer espancar o marido às vezes, né? Eu nunca tive esse problema, graças a Deus. E até quadros depressivos leves. Amor, fecha um pouquinho aqui. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho, pessoal. Bora lá. Então, até quadros depressivos leves, queda de cabelo, tá? A mulher vai perdendo cabelo, unhas fracas, nossa, eu tô com a minha unha tão fraca. Vai lá, ninguém mede um ferro, uma ferritina, né? Vai ficando sem diagnóstico. Desejo por doce, por alimentos específicos, tá? Claro que o que vai acontecendo? Essa deficiência de ferro vai levando à deficiência energética. Essa deficiência energética vai levando à necessidade de você se alimentar com um alimento de alta energia, um alimento de fácil absorção. O que é? O açúcar, o carbo, que era energia direto na veia. Tá? Sensação de peso nas pernas, dor muscular, deficiência de ferro, pessoal, também pode ser deficiência de ferro, baixa concentração, doutor, minha concentração, não consigo focar, não consigo ler uma página de livro, memória ruim, nossa, eu esqueço onde é que eu pus a chave, eu esqueço o que eu ia fazer, piora da anemia em quem já tem uma menstruação abundante, tá? Em quem já tem um fluxo menstrual exacerbado. Por que tem esse fluxo menstrual exacerbado? Por todos esses desequilíbrios aí que eu já falei, influenciando, então, no quadro de estresse, influenciando no aumento do cortisol e, com isso, na diminuição relativa da progesterona, tá? Outros efeitos aqui, ó. Estudos mostram que mulher com ferritina menor que 30 relatam mais fadiga, piora do humor e dos sintomas depressivos na TPM, tá?
O ideal da ferritina, pessoal, acima de 60, tá? Ferritina é uma proteína que guarda ferro no nosso corpo. Então, quando ela está baixa, significa que a reserva de ferro sua, seu tanque está na reserva. Seu tanque está na reserva. Aí você olha lá a mulher, às vezes está com 35, 40 de ferritina, vai no médico, no ginecologista, não, está normal. Você, quando está andando com o seu carro na cidade, e aí o tanque do carro acende a luzinha do combustível lá, aí entra na reserva. Você fica confortável em ficar andando? Hã? Você fica confortável? O que você faz? Você logo para no posto para abastecer, porque você não fica confortável. Nossa, se acontecer uma coisa, tiver aqui, eu vou ficar sem gasolina. Não é desse jeito? Por que com o nosso corpo tem que ser diferente? Por que a gente tem que estar com o tanque sempre na reserva? Meu ferro na reserva, vitamina D na reserva. E se você pegar uma virose, uma pneumonia, se você tiver que internar por algum motivo, você quer ir para o hospital com o tanque cheio, com o tanque na reserva. O que você quer? E por que muitas vezes os médicos e tenham essa visão mais, sei lá, uma visão mais modular das coisas, não conseguem entender isso. Ah, porque vitamina D acima de 30 é normal, acima de 20 é normal. Benjamin, dá um tempinho aí, Nico. Vai estar aqui falando. Entende? Então, existe um racional por cima disso, que modula isso. A gente manter o nosso corpo com uma reserva boa daquilo que é bom. Eu quero ter meu tanque cheio. Eu quero estar com meu tanque, pelo menos, do meio para cima, para eu ficar confortável. Quando eu precisar disso, no momento que minha imunidade for exigida, eu tenho material para trabalhar. Né? Então, ó, suplementar ferro em mulheres não anêmicas, mas com estoque baixo, melhora o humor e energia. Você não precisa ter anemia. Anemia é o final do processo. Para você ter uma pessoa anêmica, porque essa pessoa já está sofrendo há muito tempo. Porque o nosso organismo, ele é muito forte, é muito resiliente. Então, para ele apresentar uma alteração em exame laboratorial, ou num ultrassom, ou num exame de imagem, é porque você já percorreu um longo caminho, 10 anos doente. 10 anos doente, você tem uma anemia. Antes disso, você já está doente, você já está fadigado, você está cansado. Você vai no médico, não tem nada, seus exames estão normais. Não é que seus exames estão normais. Os exames que o médico pediu estão normais. E os que ele não pediu? Né? Então, o exame, quem olha exame, não vê paciente. É por isso que a gente precisa ter uma abordagem integrativa das coisas. E como suplementar o ferro na TPM? Aí você vai aqui, ó, uma formulazinha para vocês, tá? A minha experiência com suplementação de ferro, pessoal, para quem não tem condição, claro, você mora numa cidade onde você não tem um posto de saúde, onde você vai usar o ferro manipulado, quelado, tá? De preferência, o ferro quelado. Você pode colocar vitamina C, melhor absorção. Você pode colocar também junto a metilcobalamina, que é a B12, o ácido fólico, que é a B9, o magnésio, vitamina B6. Já faz um combo geral que você está dando tudo aquilo que a mulher, né? A mãe cuidadora, a mãe que curadora, precisa. Tá? Você pode associar um fitoterápico junto, que é um Vitex Agnus Castus, que é excelente, que ele é como se fosse uma progesterona natural. Tá? Uma progesterona natural. É uma planta que funciona como progesterona. Então, aqui você está repondo ferro, repondo o complexo B, repondo o magnésio, e ainda de quebra você está repondo progesterona, porque quando você dá o Vitex, ele faz a ação da progesterona, vai diminuir o fluxo menstrual da mulher. Então, aquele fluxo que perde ferro mensalmente, você vai organizar ele, você vai melhorar, tá? A experiência que eu tenho com ferro, eu prefiro 1000 vezes
mulher vai e toma ferro endovenoso, porque o resultado é imediato, é imediato. Você tira com a mão a fadiga crônica da mulher, você tira com a mão todas essas alterações que a mulher apresenta, tá? E o ferro, para ser suplementado, você tem que suplementar durante muito tempo. Ferro tem uma certa dificuldade de ser absorvido, e ele é muito utilizado pelas bactérias digestivas também, então o ferro pode levar à desbiose, às sensações de gases, empachamento, então tem uma série de limitações, tá? Mas para quem não tem condições, faz via oral mesmo. Olha só, e agora, uma outra carência que essa aqui é epidemia, é epidêmica, né, pessoal? Que é a vitamina D, tá? Mas o que tem a ver vitamina D com o ciclo menstrual, com a mulher, com o TPM? O que tem a ver isso? Simplesmente é o elo entre o humor da mulher, a imunidade e a parte hormonal. Olha só, cognitivo, humor, né? Cerebral, sentimento, emoções, as defesas, imunidade e a produção de hormônio. Hormônio, você tem hormônio, você tem imunidade. Você tem hormônio, você tem humor. Quem faz o elo entre tudo? Quem que fecha? Quem que cola humor, imunidade e hormônios? Vitamina D. Será que é importante? Óbvio que é. A vitamina D é muito mais do que a vitamina do sol. Ela atua como um pró-hormônio. A vitamina é um hormônio, tá? Ela tem receptor distribuído no corpo inteiro, inclusive em célula cancerígena. Vitamina D, o receptor da vitamina D está inclusive nas células cancerígenas. Se você tiver um câncer, ele tem um receptor de vitamina D. Se você tem deficiência de vitamina D, esse câncer ele vai multiplicar mais rápido. Ele multiplica mais rápido. Ele se divide mais rápido. Ele se torna mais resistente. Tanto que existe cânceres que têm produção, superexpressão de uma proteína específica, que chama LSD1, por exemplo, são cânceres de próstata, na maioria deles, que eles regulam a expressão da vitamina D para se proteger. Olha só o câncer, que safadinho que ele é. Ele produz ela faz uma superexpressão dessa proteína que regula a produção dos receptores de hormônio D na célula cancerígena. Não tem a conexão, não tem ação da vitamina D, e isso faz com que a célula cancerígena se multiplique mais, seja mais resistente ao sistema imunológico e, inclusive, às quimioterápicos. Então, vejam a importância do hormônio D, da vitamina D, também na proteção da nossa saúde, tá? Então, a vitamina D, atua no sistema nervoso central, afetando humor, cognição, ovários e útero, influenciando a produção hormonal, tanta mulher aí que não consegue engravidar por deficiência de vitamina D. Está muito ligado à fertilidade, toda essa parte hormonal comandada pelo hormônio D. No sistema imunológico, nossa, vitamina D é o próprio sistema imunológico. A vitamina D, ela coordena a produção, por exemplo, de linfócitos reguladores, que é a galera do deixa disso. Imagina aquela briga que tem, sempre tem um que vai lá apartar. Quem é que vai apartar? Que vai falar, chega de inflamar, não precisa mais inflamar a articulação de ninguém aqui. Essa pessoa está sofrendo com articulação inflamada. Para de inflamar. Quem que é? Linfócitos supressores, reguladores. Aqueles pessoal que vai apartar a briga e vai segurar o processo inflamatório. Tá? A vitamina D regula a produção de linfócitos TH17, que são especialistas em doença autoimune. Ele vai
falar assim, ó, não preciso desse tipo de linfócito, que nós não queremos doença autoimune aqui. Quem que faz isso? Vitamina D, hormônio D. Então, quando a vitamina D está baixa, o humor oscila, a imunidade cai e a TPM grita, tá? Então, por isso que a gente tem que modular cada um desses elos aqui, para que a mãe que cuida, a mãe que cura, sempre esteja feliz, né? E exercendo aqui a sua plenitude da sua maternidade. Ó, sinais de deficiência de vitamina D em mulheres. Só um pouquinho, pessoal, que aqui é em casa aqui, pessoal. Vamos lá. Continuando. Sinais de deficiência de vitamina D em mulheres, ó. TPM intensa, irritabilidade, depressão cíclica, fadiga, mesmo dormindo bem, tá? Ah, doutor, eu durmo bem, mas acordo cansado. Pode ser também por deficiência de vitamina D. Infecções recorrentes, tá? Imunidade ruim, gripe, infecção urinária, dor articular, muscular. O que eu falei aí sobre processo inflamatório? Quem que regula isso, né? Queda de cabelo, unha fraca, baixa libido, alteração de humor. Então, vocês se lembram, ó, cognitivo, emoções, né? Sistema imunológico, hormônios, libido baixo, hormônio. Então, quem faz esse elo? Hormônio D. E quais são os níveis ideais? Olha só. Vocês olham lá nas referências, né? Até 30, acima de 30 normal. Acima de 30 normal. Tá? Ah, mas 29 e 20. 20 está discretamente diminuído. 20 diminuído, você está na reserva. Você vai parar seu carro daqui a pouquinho. Né? 30, 40, não, tá normal, nem precisa repor nada. 30 tá normal. E se você pegar uma pneumonia, se você pegar um Covid, na época da pandemia, meu paciente entrava, eu suplementava todos eles com vitamina D. Altas doses, inclusive, quando pegava o Covid. E antes eu deixava, ó, você vai repondo sua vitamina D, você não fica sem. Mas, durante toda essa pandemia, vitamina D lá em cima. Porque, às vezes, o paciente entrava com 80 de vitamina D, depois do Covid, ia para 20 a vitamina D dele. Por quê? Consome toda essa vitamina D durante um processo infeccioso, porque ela está regulando todo o sistema imunológico. Então, ela está sendo consumida, a demanda é grande. Então, a gente tem que ter uma noção, uma coerência de manter o tanque do nosso carro pelo menos do meio para cima. Não vai andar com a reserva, tá? O que é do meio para cima? O ideal é ali, ó, entre 50 e 80. Esse que é o ideal. Não precisa ter muito, não precisa encher o tanque, derramar o tanque também, porque tem outros problemas de excesso de vitamina D. Não é que nem o pessoal fala na internet, que não tá problema, você pode tomar, que não tem problema, tem que ter 200 de vitamina D. Não é bem assim, tá? Então, coerência. Abaixo de 30, ela já pode causar sintomas, e abaixo de 20, você está desnutrida. Esse dia eu peguei uma vitamina D de 8. A pessoa não vive. Aí depois não sabe por que tem fibromialgia, por que não dorme, por que está cansada. É por conta disso, da desnutrição. Como suplementar a vitamina D? Olha aí, ó, fórmula manipulada com cofatores. O ideal é você ter o ideal é diário. Diário. Tudo bem, você pode usar semanal também, não tem problema. Mas o ideal é diário, porque todo dia você está fornecendo, tá? Tem pacientes que têm resistência na absorção. Eu, quando o paciente está com a vitamina D muito alta, eu faço a injetável e mantenho a diária, para ir liberando essa vitamina D durante o mês e todo dia ela tomando um pouquinho, tá? Aqui está uma formulazinha conservadora, né? 2.000 de vitamina D. Eu uso normalmente 10.000 por dia, nunca tive problema com essa dose, tá? E tem vários trabalhos mostrando que nessa dose de 10.000 não tem efeito adverso. A não ser que a pessoa seja magrinha, né? Você dá uma criança, por exemplo, você não vai dar 10.000.
Pessoa magrinha, você não vai dar 10 mil, não tem reserva de gordura. Quanto mais gordinha a pessoa, mais deficiência de vitamina D vai ter, você vai ter que usar dose maior, porque essa vitamina D vai para a gordura e não vai ir para o lugar onde ela precisa ir. Tá? Então, se associa com K2, com zinco, com magnésio. O magnésio, ele modula o receptor da vitamina D. Então, se você tiver deficiente de magnésio, você pode ter a vitamina D que for, você não vai ter a ação dela. Você tem que ter o magnésio junto. Então, eu já ponho tudo na mesma cápsula. Tá? E, de preferência, junto às refeições, porque a vitamina D, ela é lipossolúvel, então ela precisa de gordura para ser absorvida, tá? Dica importante aí, ó. A vitamina D precisa do magnésio e precisa também da K2. A K2, ela age sinergicamente com a vitamina D na questão do metabolismo do cálcio, tá? Então, doses maiores de 5.000 devem ser monitorizadas com exames trimestrais. Isso aí é um cuidado que a gente precisa ter. Eu, na minha experiência, 10.000 não tem problema nenhum. Acima disso, eu já quero ver, tá? Por quê? A vitamina D, ele aumenta a absorção de cálcio. Se você come cálcio muito, ela vai aumentar o cálcio. Se você não come, ela vai tirar o cálcio do osso. A pessoa fala assim, vitamina D para os ossos. Tá, mas tem cálcio? Se você não está ingerindo cálcio suficiente, ela tira o cálcio do osso. E esse cálcio vai ser eliminado nos rins, podendo levar a cálculo renal, tá? Por isso que altas doses de vitamina D precisa ter uma monitorização adequada. Aumenta o cálcio circulante. Ó, evitar as megas doses semanais sem os cofatores, pois elas podem alterar aí o metabolismo da vitamina D. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o zinco. O zinco, importantíssimo na nossa imunidade, ele é cofator. O zinco, ele é um elemento, é um mineral antioxidante, tá? Ele modula os antioxidantes naturais do nosso corpo. Então, ela tem uma importância fundamental também. E quanto mais estressado a mulher está, quanto mais a demanda, menos zinco ela tem. É um mineral regulador da mulher. O que o zinco faz no corpo da mulher? Regula, então, produção hormonal. Tanto que quando você quer aumentar a testosterona, por exemplo, no homem, na mulher, você faz na fórmulazinha que tem zinco, que tem boro, né? Então, você aumenta os cofatores da produção de hormônio, da cascata hormonal. Então, está envolvido na produção da testosterona, do estrogênio, da progesterona. Estou com TPM, a mulher tem TPM, ela não tem que ter os hormônios mais regulados? Tá? Tem que ter. Quem que são os auxiliares da regulação dessa questão hormonal? O zinco é um deles. A B6 é um outro regulador. A vitamina D é um outro regulador. O magnésio é um outro regulador. O ferro é um outro regulador. Então, vocês vejam como o pacote vai aumentando aí, né? Ó, atua na função imunológica, sendo anti-inflamatório e antioxidante. Anti-inflamatório e antioxidante. Tem processo inflamatório de mucosa gástrica, gastrite, que se melhora com zinco, mas não é qualquer zinco, tá? Não é qualquer zinco. Aí, nesse caso, é o zinco-carnosina. O zinco-carnosina excelente, tem trabalhos mostrando melhora absurda de esofagite, gastrite com zinco-carnosina. Participa da síntese de neurotransmissor, como a serotonina, a dopamina. Vocês vejam que a natureza é linda, né? Ela não age sozinha, ela age em grupo. Então, existe uma sinfonia, existe uma inteligência. Pessoal, como a gente vai imaginar que isso aqui surgiu do nada? Como que surgiu do nada isso aqui? Alguém inventou isso aqui. Não é possível que dentro de uma célula as coisas funcionem dessa forma, né? Então, essencial para cicatrização, para fertilidade, para libido, para função tireoidiana. Sem zinco, a mulher perde força.
perde foco e perde o equilíbrio hormonal. Como suplementar zinco, pessoal? Zinco, como dosar? Ou zinco sérico, ou zinco eritrocitário, valores ideais acima de 90. As doses de zinco, 15 a 30 miligramas ao dia, preferencialmente ligado ao aminoácido, para melhorar a absorção, e sempre longe de suplementos como ferro e cálcio, que podem interferir na absorção. Aí uma formulazinha para vocês, tá? Vai ficar aqui, depois vocês dão uma olhadinha, conversam com o médico de vocês, com a nutricionista, com a nutróloga, com a ginecologista. Olha aqui, ó. O zinco é o guardião invisível do humor, da pele e do ciclo feminino. Quando falta, o corpo sente, o ciclo sofre e a mente oscila. Tá vendo? E a gente tem aqui, estou dando aqui um spoilerzinho em outra temazinho que a gente vai discutir. Nós já discutimos em outras aulas, tá? Que são a sabedoria da natureza, os fitoterápicos. E aí nós temos aqui, ó, como adaptógeno para mulher, para TPM, fantástico, tá? Ashwagandha, rodiola, euterococo. O euterococo é o ginseng siberiano, eleuterococo, é o ginseng siberiano. Tem os reguladores hormonais, tá? Que aí é o Vitex, o Chavatari e Angélica sinensis. São suplementos, são fitoterápicos que ajudam muito na saúde da mulher. Eita, então tá bom. Ó, calmantes naturais. Eu tô acabando aqui. Ó, calmantes naturais, pessoal. Isso aqui, ó, fitoterapia. Isso aqui é inteligência divina, ó. Passiflora, mulungu, lavanda. Qual que é o mais potente aqui? O mais potente é o mulungu, tá? Ele tem um efeito muito mais potente a nível de neurotransmissor GABA. E aqui, ó, a gente tem uma tabelinha aqui, onde a gente pode fazer uma comparação entre esses adaptógenos, tá? Ashwagandha, rodiola, euterococo, por exemplo, que é o ginseng siberiano. Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro, tá? Ashwagandha, pessoal, para TPM, para ansiedade, para insônia, para fadiga. Tem aquela mulher, por exemplo, que ela é fadigada, mas ela é muito ansiosa também, e ela tem um problema tireoidiano também, e ela está submetida a um estresse crônico, libido baixo e tal. A ashwagandha, excelente, porque ela modula, inclusive, os hormônios tireoidianos. Então, você tem que analisar o combo da situação, você escolher um fitoterápico mais apropriado, tá? Então, ela ao mesmo tempo que ela dá energia, ela acalma, ela melhora o sono, ela melhora os sintomas de TPM e de menopausa também, e ela modula também, ela ajuda na conformação hormonal tireoidiana, tá? A rodiola, ela já é mais intensa, a rodiola, ela já dá mais um gás, é uma energia mais na veia, entendeu? Então, a rodiola, ela tem um efeito mais estimulante do ponto de vista de fadiga. O Panax ginseng, que não está aqui, ele é mais forte ainda, então ele é mais intenso ainda quando você quer mais força muscular, tá? O ashwagandha, por exemplo, você pode usar manhã, pode usar à noite. A rodiola já, para quem tem problema de sono, às vezes se usar à noite pode interferir no sono. Então você já tem que ficar meio esperto em relação a isso, tá? E o ginseng siberiano, que é o eleuterococo aqui, por exemplo, ele tem um perfil mais equilibrado. Ele já age no físico, no mental, ele pode ser para fadiga, para baixa imunidade, para o foco, para a parte mais cognitiva. Ele é seguro para uso prolongado, pode usar, ele tem um efeito mais gradual, ele não é tão intenso quanto a radiola, a rodiola, ele tem um efeito mais gradual, ele vai entregando mais devagar as coisas, tá? Então, tudo isso depende para que tipo de paciente você tem na sua frente, né? Então, isso aqui é uma tabelinha bem bacana,
vai ficar para vocês também. Olha aqui, em relação aos fitoterápicos hormonais, tá? Que são os reguladores hormonais. Os adaptógenos, que é a tabela anterior, são fitoterapia direcionada para a parte do estresse, do cortisol, do cansaço. Então, elas adaptam esse metabolismo do cortisol. Aqui nós já estamos falando de um fitoterápico, mas com ação hormonal, tá? Hormônio do ciclo menstrual. Então, nós temos aqui a planta, por exemplo, o Vitex, que é o Vitex agnus cassia. Esse aqui é fantástico, viu? É a proteína, é a progesterona natural. Então, ela modula a progesterona, a indicação chave aí. TPM, infertilidade, ciclo irregular, fluxo menstrual aumentado, ele aumenta a progesterona, tá? Via produção de dopamina. Tá? Ela é uma fitoterapia ocidental, é uma fitoterapia nossa daqui. Aí você tem aqui a Shatavari, é a Ayurveda, tá? Ela vem da medicina da Índia. Ela modula mais o estrogênio está mais indicado aí nos casos de menopausa, da libido diminuída, secura vaginal, porque ela aumenta o estrogênio, tá? Então, olha só, às vezes você pode fazer uma combinação, se a pessoa tem uma deficiência de progesterona, de estrogênio, não está usando hormônio, não se adapta ao hormônio, você pode fazer uma combinação aí, dá um pouquinho de progesterona através do Vitex e dá um pouquinho de estrogênio através da Shatavari, tá? E a Angélica sinensis, ela tem mais a ver com cólica, tá? Aquela cólica, ela tem uma ação principal ali no tônus uterino, na questão da perda menstrual, tá? Então, ela tem uma regulação estrogênica mais leve, ela tem uma regulação, uma modulação de estrogênio, mas muito menos intensa que a Shatavari. Então, você vai também utilizar isso na dependência de qual mulher que você está analisando. A mulher que tem sintomas muito fortes, que precisa de alguma coisa mais intensa, a mulher que se beneficiaria melhor de uma planta com um equilíbrio, tá? Com um equilíbrio mais intenso, né? Com um equilíbrio mais presente, mais equilibrado. Então, esses aqui são os componentes aqui das plantas de ação hormonal. E para finalizar, tá, nosso dia maravilhoso, essa imagem que retrata, né? Muito lindo, né? Que é a dádiva que vocês foram agraciadas, né? De nascerem mulheres, né? E o que a gente pede, né? E que a gente quer e deseja nesse dia para todos vocês é que o sagrado ofício de ser mãe, né? Que cada mulher se lembre de, primeiro, cuidar de si. É o primeiro gesto de amor que você pode ter com seus filhos, com as suas famílias, é iniciar pelo seu amor próprio. Cuidar de si é o primeiro gesto que nutre o amor que você tem dentro de você, que você pode dar para o mundo inteiro. Aliás, você já dá para o mundo inteiro. Mas quando você não nutre primeiro o seu amor próprio, você vai se tornando, ao invés da mãe que cuida, mãe que cura, a mãe que não se cuidou e que, no final, não consegue cuidar de ninguém, tá? Então, corpo, mente e alma e harmonia para vocês no dia de hoje e para sempre, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, parabéns pelo dia de vocês, parabéns por essa dádiva divina, tá? Vocês merecem que todos os dias sejam o dia da mulher, o dia da mãe, e é isso aí. Muita sabedoria, que vocês possam
curtir esse dia aí com a família de todos vocês, tá bom? Beijão. Hoje eu nem vou abrir para pergunta. Tchau. O e-book vai ficar disponível próxima semana, eu acho. Até mais, pessoal. Grande abraço.